This call is now being recorded. Bom, pessoal, nós paramos numa correção da questão 6 da página 61. Se eu não me engano. Vou colocar bem com a tinta no pincel, aí a gente continua aí essa correção. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, vamos lá. Bom dia mais uma vez aí. A gente parou na questão 6, daqui da página 61. Então, vamos lá. Questão 6 é igual às outras, né? Só para você fazer o estudozinho do gráfico, de tal função aí. Então, primeiro você vai encontrar as raízes, né? Utilizando delta e básica. Então, você vai ficar com b ao quadrado, que vai ficar 9, menos 4, vezes a, vezes c. Aí o delta vai dar 1. Aí o delta dando 1, joga na fórmula de base. Vai ficar menos b, no caso, menos 3, né? Que vai dar 3. Mais ou menos a raiz do delta, que é 1, sobre 2 vezes a. E o a é 1, né? Então fica 2 mesmo. Aí o x1 dá 2 e o x2 dá 1. Então as raízes aí são 1 e 2, né? E aí é só fazer o gráficozinho. A parábola é crescente, e os pontos 1 e 2. Aí você sabe que é positivo em cima e aqui entre os números 1 e 2 é negativo, né? Aí a gente faz a análise que ele quer, ó, é só para que seja negativa. É só negativa entre o 1 e o 2. Então a resposta seria o quê? O x ficando entre o número 1 e o número 2. Ele só quer a avaliação negativa. Isso aqui é para o y ser menor que 0. Ou seja, para o y ser negativo. Ele só quer essa parte. Beleza? Então, a sétima questão. Determine o valor de m nessa função para que a função seja não negativa. Ok. Para ela ser não negativa, o que tem que acontecer? O delta, ele tem que ser
o delta ele tem que ser zero, né? E aí a fórmula de delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí é só fazer a troca. O m está fazendo o papel do b, então fica m ao quadrado menos 4, né? Vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. Aí vai ficar 36, que vai passar positivo, né? M ao quadrado igual a 36. Aí o m é igual a mais ou menos 6, né? Aí 36 é mais ou menos 6. Aí, só isso. O m pode ser 6 ou pode ser menos 6. Se o m for 6 ou menos 6, o delta vai dar zero, portanto o número não vai ser uma função negativa. Beleza? E tem outra coisa também, né? O termo a ele tem que ser maior que zero. E a gente já está vendo aí que o termo a é 1. Portanto, essa função aqui, ela já é não negativa. Só precisamos saber qual é o valor de m, né? Para que ele tenha uma raiz aí. Ele ser 6 ou menos 6. Podemos passar para a oitava. Vou apagar aí, tá? Apagar a sexta. Vamos lá, oitava. Para quais valores inteiros a função assume valores negativos? A mesma coisa da sexta, né? Só mudou a função. Você vai calcular delta. Essa função ela pode ser simplificada por 3. Ó. Ela é formada pelos coeficientes 3, 12 e 36. Se você simplificar ela por 3, você fica com x ao quadrado. Aí 12 dividido por 3 fica 4. E 36 dividido por 3 fica 12. Então essa pode ser a função utilizada, ó. Beleza? Para a gente calcular a delta e básica, porque elas têm as mesmas raízes, só que vai ser mais fácil calcular com ela, porque o delta vai ficar menor, né? E aí, beleza, vamos lá. Delta vai ficar b ao quadrado, que no caso é o 4, então vai ficar 16, menos 4 vezes a, vezes c. Aí vai ficar 48 mais 16, que vai dar 64. Aí de boa, vamos para a fórmula de base. Vai ficar menos b, mais ou menos, raiz do delta sobre 2 vezes a. Calculando aqui, vai ficar menos 4, mais ou menos 8 sobre 2. Então, x1 vai ser menos 6 e o x2 vai ser 2. Beleza? E aí no gráfico, como a gente sabe que a função ela é crescente, vai ficar aqui, ó, menos 6 e 2. E o negativo está aqui no meio, né? Ó. Então quer dizer que ela vai ser negativa. O y vai ser menor que zero, negativo, quando o x estiver entre menos 6 e 2.
Só isso. Beleza? Nona questão. A gente pode fazer o seguinte com ela. Ela tem a função aí, ó, menos x ao quadrado mais 1x sobre 2, né? Mais 1 sobre 2. O que a gente pode fazer com ela? A gente pode multiplicar ela por 2. Então, você pode fazer isso com qualquer equação, tá, gente? Multiplicar ou dividir. Vou multiplicar ela todinha por 2 para assumir essas frações aqui, ó. Ou você pode tirar o MMC. Dá no mesmo. Vou tirar o MMC, que vocês estão mais habituados, né? Ó. 2 vezes menos x ao quadrado fica menos 2x ao quadrado. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x fica x. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 fica 1. E 2 vezes 0, 0. Aí elimina o denominador. Então a função ficou essa aí, ó. Menos 2x ao quadrado mais x mais 1. Aí para ela ficar o termo A positivo, eu posso multiplicar por menos 1, ó. Beleza? Mas se você não quiser, você pode fazer com ela assim mesmo. Vai dar no mesmo. Vou fazer assim. Vamos calcular o delta, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ó. O delta vai dar 9. Aí vai ficar 1 mais 8. Aí a fórmula de Bhaskara vai ficar menos B mais ou menos a raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes A. A é menos 2, né? Ó. Então vai ficar menos 1 mais ou menos 3 dividido por menos 4. Aí o x1 vai ficar 2 sobre 4, que simplificado fica 1 sobre 2. E o x2 vai ficar menos 4 dividido por menos 4, que dá 1. Então essas são as duas raízes. 1 sobre 2 menos 1 sobre 2, né? Aqui, ó. Aqui vai ficar 2 dividido por menos 4. Mais por menos é menos. Vai ficar menos 1 sobre 2. E ele quer saber aonde ela assume valores não negativos. Bom, valores não negativos é onde ela é positiva, né? Então aqui, ó. Vamos imaginar aqui. A parábola dela é decrescente, né? Portanto, é assim, ó. Decrescente. As raízes são menos 1 sobre 2 e 1. Aonde que é positivo aqui? Não é entre os dois números aqui na parte de cima, acima do eixo x? Então, ela é positiva. O y vai ser maior que 0, ou seja, ela é positiva quando o x estiver entre menos 1 sobre 2 e 1. Quando o x estiver entre esses dois números, ela vai assumir valores não negativos, né? Valores positivos. E aí, gente, eu tenho que lembrar bem aqui de uma coisa, ó. Eu tenho que colocar o igual aqui, ó. Tá? O maior igual. Por quê? Porque ele disse assim, valores não negativos, ou seja, pode ser positivo, né? Pode assumir valores positivos, ou pode ser zero. Né? Quando é que o x é zero? Quando ele for igual a menos 1 sobre 2 e 1. Então, por isso eu tenho que botar o maior igual aqui, ó. Porque ele pode ser o menos 1 sobre 2. E também pode ser o 1. Ou então você pode botar separado. Você pode botar sem o igual aqui e botar a outra linhazinha de baixo. Y igual a 0 quando x for igual a menos 1 sobre 2 e quando x for igual a 1. Mas, porém, se tivesse alternativa, por exemplo, a resposta estaria assim, ó. Por isso que é importante você saber essa questão da igualdade.
Professor, na oitava questão, ali, x é maior que zero ali no resultado já, ou é menor ou é igual? Aqui? Isso, aí antes, que eu não estou conseguindo ver. Ah, sim, aqui é y menor que zero. Y negativo, que a questão pediu. Tá, obrigada. Nada. Pode apagar, pessoal? Alguém copiando? Beleza. Agora a gente vai falar aqui sobre as inequações do segundo grau, né? Na página 63. A inequação, a diferença dela para a equação é porque é o seguinte, a equação ela tem um sinal de igual, né? Quando você vê uma coisa igualada à outra, a gente chama de equação. Já na inequação, já diz que o contrário, né? Ó, em vez de equação, é inequação, né? Significa que é quando não é uma equação. Ou seja, se a equação é quando tem uma igualdade, a inequação é quando tem uma desigualdade. Ou seja, um lado é maior que o outro, ou é maior ou igual, ou é menor ou igual. Beleza? Então, por exemplo, ó, a inequação aqui, ó, x ao quadrado menos 7x mais 12, em vez de ser igual a zero, eu vou colocar maior que zero. Isso aqui não é mais uma equação, né? É uma inequação. Por quê? Porque em vez de igualdade, tem uma desigualdade aqui. As desigualdades são sinais de maior, menor, maior igual e menor igual. Beleza? Então, a gente resolve do mesmo jeito. Só que no final, né, ó, na inequação, a gente tinha três resultados, né? Para y maior que zero, para y menor que zero e para y igual a zero, não é? Já na inequação, a gente só vai ter um resultado desses três. Isso vai depender do sinal, ó. O que o sinal aqui está dizendo? Maior que zero. O que é maior que zero? Maior que zero é número positivo. Então, ele está perguntando aonde que o x vai assumir valores positivos. É a mesma coisa que vocês vinham fazendo, só que vocês têm que prestar atenção para esse sinal aqui, ó. A gente vai resolver como se fosse uma equação. Vai calcular delta, bhaskara, as raízes, jogar no gráficozinho e ver onde está positivo. Só isso. Ó, calculando o delta aqui, vai ficar 7 ao quadrado, que dá 49, menos 4 vezes A vezes C. Vai ficar 49 menos 48, e o delta vai dar 1. Aí na fórmula de Bhaskara vai ficar 7 mais ou menos 1 sobre 2. No caso, as raízes serão 4 e 3. Beleza. Aí o gráfico, a mesma coisa, ó. É crescente, né? Com duas raízes, então fica assim, ó. No 3 e no 4. O que muda só aqui, ó. Qual é a pergunta da inequação? É valores maiores que zero. Aonde que ela está assumindo valores maiores que zero? Ó, em números menores que o 3 e em números maiores do que o 4. Aí você coloca o Szinho de solução,
Aí abre a chavezinha, tá? Ó, aí coloca, ó. Onde que o x está sendo aqui maior que zero? Quando o x for menor que o 3 ou quando o x for maior que o 4. Pronto, você resolveu a inequação. Só isso. Tá? Se esse sinal não fosse de maior, fosse de menor, qual seria a resposta? Ó, se o sinal aqui fosse de menor, é números menores do que zero. Né? Menores do que zero são números negativos. Onde estão os negativos aqui? Ó? Entre o 4 e o 3. A sua solução já seria outra, né? Seria que o x está entre o 4 e o 3. Por quê? Aí na equação estava pedindo valores menores. Se fosse o caso, né? Só que aqui é maiores. Então é só isso que você tem que prestar atenção. Se aqui tiver maior ou igual, aqui você bota maior ou igual. Se tiver só menor ou só maior, você tira o igual, tá? Você sempre completa. Bom dia. Alguma pergunta, pessoal? Não vai entender aí. Professor, tá em qual página? É na página 63. Da equação que Então, você explica de novo, por favor, porque... Ó, se a equação fosse assim, que é o que eu estava falando, ó. Menor ou igual, vou botar menor ou igual. A mesma inequação, só que com sinal diferente, ó. Obviamente, se é a mesma, a resolução é a mesma, só vai mudar a solução, né, ó. Então, essa mesma resolução aqui, ó. Agora eu te pergunto, menor ou igual que zero. Onde está o menor ou igual que zero? Números negativos. Aqui, ó, entre o 3 e o 4. A solução já seria a seguinte. Eu esqueci de uma coisinha bem aqui, tá, gente? Que você tem sempre que colocar na solução. Deixa eu ajeitar. Você tem que dizer que o x pertence aos reais, tá? Essa simbologia aqui, ela é padrão. Sempre você coloca ela. X, aí o Ezinho, esse Ezinho significa pertence, e o Rzinho de reais, tá? X pertence aos reais, ou seja, está dizendo que x pode ser qualquer número real. Aí você bota a solução. Tá ok, né? Que é esse tracinho aqui. X tem que ser menor que 3 ou x tem que ser maior que 4, que é a solução que eu tinha colocado, né? Só não tinha colocado o x pertence aos reais. Beleza? Então, em toda solução de inequação, você escreve desse jeito, tá? Sempre. Lembra aí, toda vez que tiver inequação, tem que ser colocada a solução. Tá? Só para inequação. Inequação é quando tem os sinais de desigualdade. Então, qual seria a solução daqui, ó? Né? Número menores ou iguais que zero? Menores ou iguais que zero são negativos. Então, é entre o 3 e o 4. Então, você colocaria x pertence aos reais, sendo que o x tem que estar entre o 3 e o 4. Então, você bota. Aí, como tem o igual, você bota o igual também, ó. Beleza? Se não tivesse esse igualzinho aqui, você tirava daqui. Ia ser só maior. Só menor, tá? Beleza, só isso. Então, não mudou nada em relação ao que vocês vinham fazendo nas atividades anteriores, né? Nesse tópico aqui. Você resolve da mesma maneira. Agora nós vamos lá para a página 67, tá? Já é mudando completamente o assunto, tá, gente? Aqui a gente encerrou as inequações. Agora a gente vai ver um assunto que já é outra coisa, né? Que é estatística. Estatística são análises gráficas, tá? Onde, na maioria das vezes, 90%
resposta está no próprio gráfico, tá? Então, a gente só tem que aprender a ler o gráficozinho, a estatística lá de maneira correta, tá? Então, vamos lá, ó. Página 67. Luciene é proprietária de uma loja de roupas. Em sua loja, ela usa a política do preço único, em que todas as peças custam R$ 65, com o objetivo de melhorar suas vendas, que é de 200 peças por semana. Ela iniciou um experimento de venda. Nesse experimento, ela propôs abaixar o preço das roupas em R$ 5 a cada semana e observar o que ocorria com a quantidade de roupas vendidas e com a arrecadação. Os resultados obtidos estão dispostos na tabela a seguir. Ó. Aí na primeira semana, semana 1, preço da roupa 60, vendeu 275. Semana 2, preço da roupa 55, vendeu 350. Aí a arrecadação na última coluna. Semana 3, semana 4, e assim vai. Então, essa tabela aí, ela pode ser colocada em um gráfico, né? No caso aqui, ó, foi colocado em um gráfico de linhas, né? Ó, arrecadação em relação à quantidade de roupas vendidas. Você observa aí que o primeiro pontinho está no 20 mil, né? O 20 mil, se você olhar lá como se fosse o eixo X lá embaixo, na horizontal, está coincidindo com o 25, que é a mesma informação que tem na tabela, ó. Quando o preço das roupas era de R$ 25, ela vendeu cerca de R$ 20 mil, né? Ou seja, isso aqui é uma informação que estava numa tabela e foi colocado em um gráfico, né? E ambos dizem a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Um é uma tabela, o outro é um gráfico, tá? Então, esse gráfico aí, ó, ele mostra as mesmas coisas da tabela, só que de outra forma. Olha lá no 40, a tabela diz que vendeu 23 mil, ó. Se você for observar o pontinho do 40, ele está aproximadamente ali entre o 25 e o 20, beleza? Então, basicamente é isso. Esse gráfico, ele não é muito detalhado, né? Ele não dá informações com precisão, com uma tabela. Mas existem os gráficos que dão informações com muita precisão, né? Ó, como é o caso aqui da página 67, que a gente tem o gráfico de barras, né? 2 gráficos de barras. Um de barras horizontal e o gráfico de barras vertical. Beleza? Observa, gente, que todos esses gráficos, eles dizem a mesma coisa, né? Eles podem dizer a mesma coisa, só que eles vão ter formatos diferentes. O que isso implica? Em nada, é só a escolha da pessoa que vai organizar esses dados. Tá? Ela pode escolher o tipo de gráfico que ela quiser ou o tipo de gráfico que ela achar melhor para poder fazer. Tá? Então, eu poderia fazer uma pesquisa com vocês sobre, por exemplo, as idades, né? E montar um gráfico de barras com relação a isso. Por exemplo, vamos supor que 5 de vocês têm 12 anos. Aí eu ia botar um gráficozinho aqui, simbolizando que aqui é o 5 e simbolizando que aqui é o 12. E a barrinha aqui, ó, com 5 de vocês indo até o 12. Aí vamos supor que 7 tem 13 anos, ó. Aí, ó, 7 tem 13 anos. E assim sucessivamente, tá? Então, eu posso fazer um gráfico de barras vertical ou poderia fazer esse gráfico sendo gráfico de barras horizontal, tá? Assim como tem na página 68 e 69, tá? Então, basicamente é só isso. Vamos ler aqui, ó, na página 68. Lá no segundo parágrafo, passando essa atividadezinha aí, tá? É uma coisa bem simples. Não precisa nem a gente dar muita atenção. Vamos lá. A estatística nem sempre é usada para analisar situações que dependem de opiniões.
Inúmeras vezes, seus recursos são usados para compor modelos que simulem a realidade com base em experiências passadas. Os resultados de uma pesquisa devem ser cuidadosamente analisados e divulgados, pois erro de apresentação pode induzir a análises errôneas, né? Se você colocar uma coisa, se você obter um dado errado, obviamente você vai fazer uma análise gráfica errada. Então, é importante não errar na hora de fazer a análise. Tomando uma situação em que uma empresa farmacêutica pode se defender de algumas acusações de que seu produto gerava mais reações adversas do que outro, divulgou em mídia a comparação entre a quantidade dessas reações produzidas por seu remédio e por outros similares a ele. Então, ó, o que foi feito aqui nesse gráfico? Esse gráfico representa as reações, né, adversas de um certo remédio. Né? Aí tem aí, ó, marca D, ali próximo do 3, né? Vamos supor que foi no 3. Então, 3 reações adversas. Marca C, 6. Né? Aí o medicamento da farmácia, ó, 12. Medicamento A e medicamento B, 6, 5 e 6. Então, ó, a gente consegue obter várias informações, né? Só olhando para esse gráfico. Ó. Qual foi o remédio que teve menos reações adversas aí? O remédio da marca D. Qual foi o pior? O remédio da própria farmácia. Poderia te perguntar, qual é a média entre a marca C e a marca D, por exemplo? Aí você ia pegar, somar e dividir por 2, né? Porque a média é isso. Você soma e divide pela quantidade de números somados. Então, ele pode te fazer várias perguntas em relação ao gráfico, né? Por isso que é chamado de análise gráfica. Beleza? Vamos continuar a leitura. Ó. Pela posição em que a marca se colocou e da forma que o fez, por uma leitura precipitada, pode-se constatar que a quantidade de reações adversas do seu medicamento é um pouco maior que as outras. Isso se dá por um erro intencional nesse caso, de escala entre as unidades apresentadas. Agora, observe que a quantidade de reações adversas do medicamento indicado por essa empresa, o nosso medicamento, é o dobro das anteriores, pois são 12 reações adversas em comparação às 6 reações adversas das marcas que têm a maior quantidade de reação desse tipo. Outra situação que devemos ter bastante atenção é com a legenda do gráfico ou com a omissão de fatos de pesquisa. Por exemplo, aí, ó, Maurício vai realizar um procedimento médico que consiste em 4 etapas. Preocupado com os efeitos desse medicamento em seu organismo, pesquisou na internet sobre o risco de morte que sofria em cada um dos procedimentos e verificou o seguinte resultado. Aí, ó, são 4 procedimentos. Ó. O procedimento que tem o maior risco de morte é o procedimento 1. Né? O procedimento 4 é o menor. O procedimento 2 e 3 têm o mesmo risco. Então, após observar o gráfico anterior, Maurício ficou muito aflito por ter que se submeter a esse procedimento, pois concluiu que a chance de dar algo errado era muito grande. Assim, ao conversar com o médico sobre o seu temor, Maurício foi alertado que a chance expressa do gráfico é de que não haja complicação. Entendeu? Então, ele estava vendo de maneira errada, né? Ele viu 98%, mas não sabia de que era. Então, por isso que é importante a pessoa entender o que o gráfico está falando. É 98% de chance de sucesso. Né? E o Maurício estava pensando que era chance de dar errado. Né? Então, isso que essa explicação quer trazer, que você tem que ter atenção sobre o que o gráfico está falando. Né? Ó, lá em cima está dizendo, chances de o procedimento ocorrer sem complicação, ou seja, chance de dar tudo certo. Né? E aí a gente passa lá para a página 71. Página 71, a gente vai pegar essas, provavelmente, as análises gráficas, né, e colocar em rol. Né? Pode ser que nem seja em gráfico, tá? Pode ser que seja só medidas mesmo que venha para você.
O que é isso? O que é colocar um número em rol? Colocar um número em rol é você organizar em forma crescente. Por exemplo, eu vou colocar aqui, vamos supor que seria quantos... quantos chicletes uma pessoa come por semana, vamos supor. Aí na primeira semana, 3, na segunda semana, 5, depois na terceira semana, 2, depois na quarta semana, 8, depois 7, depois 4. Pronto. Vou colocar mais um. Aí só um. Esses números aqui, ó, são informações, como eu já falei, né? Dando um exemplo de chicletes que uma pessoa come por semana. Então, esses números aqui, ó, eles não estão colocados em rol. Ou seja, eles não estão organizados em forma crescente. Então, vamos organizar eles em forma crescente, ó. O primeiro é o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 7, depois o 8. Agora sim, eles estão colocados em rol, tá? R-O-L. Rol é uma maneira de se organizar números, né? Dados. Sempre em forma aí crescente. Por que você deve organizar em rol? Porque você vai, geralmente, em estatística, é perguntado sobre moda e mediana, né? Que são quesitos que você precisa analisar se os números estiverem em rol. Porque se você não analisar eles em ordem crescente, né, vai dar errado a sua resposta. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é aprender a organizar esses números em rol. Por exemplo, se os números forem poucos, né, pequenos, dá para você aprender a organizar aí de boa. Agora, já se for um número muito grande, vai ficar complicado de você organizar, né? Porque vai dar muito trabalho. Como é o caso aí desse primeiro exemplo. Vou já falar sobre ele. Vamos falar o que é aqui sobre a moda. Eu vou tirar bem aqui, pessoal. Eu vou tirar esse 8 e vou colocar um 7, tá? Ou seja, nessa semana foram 7, nessa outra também foram 7. Se o número se repetir, você coloca ele 2 vezes, tá? Ó, 7. Então, a moda, aparentemente o nome já diz. O que é moda? É aquilo que todo mundo está fazendo, né? Ah, isso aqui é moda. Então, é o que todo mundo está fazendo. Na matemática aqui, a moda é o elemento que mais se repete. Nesse exemplo que eu dei, o número que mais se repete é o 7. Ele se repete 2 vezes. E os demais nenhum se repete. Então, nesse caso aqui, a moda é o 7. Ah, professor, e se tivesse outro 2? Aí quem seria a moda, o 7 ou o 2? Seria os 2, tá? Por exemplo, se o 2 se repetisse 2 vezes, a moda seria o 2 e o 7, tá? Então, é o número de elementos que mais se repete. É o elemento que mais se repete. Isso é a moda. A mediana é o seguinte. Ela é o termo central do rol. Beleza? Ó, quem é o termo central aqui desse rol? Vamos lá. A gente tem 3 números para cá e a gente tem 3 números para cá. Ó quem ficou no centro, ó. O 4. Aí, gente, ó, a moda ela é feita assim, ó, MO, tá? Um M maior, um M grande e um Ozinho pequeno, para representar. E a mediana é um MA, tá? No caso, aqui é o 4, nossa mediana. Beleza? Pergunta. Professor, e se
E se tivessem só Isso. 6 números? Tipo, não tivesse o Vamos lá. outro 7. E se tivesse mais uma semana, por exemplo, com 9? Ó, agora a gente não tem um único termo central, né? A gente não tem só um, ó. Vou colocar 3 para a direita, 3 para a esquerda. Olha quem ficou no meio. 2 números. Aí você tira a média aritmética desses 2 números. Ou seja, soma eles e divide por 2. Tá? Ó, 4 mais 5 dividido por 2. Vai dar 9 dividido por 2, que dá 4,5. Então, a mediana, nesse caso, seria 4,5. Então, quando a quantidade de números do rol for par, né, o centro vai ter sempre 2 números, que você deve tirar a média aritmética. Se a quantidade de números do rol for ímpar, aí no centro só vai ter um único número, que não vai precisar tirar a média, como foi o caso aqui do 4. Beleza? Então, esses são os 2 casos para a mediana. Um que você precisa tirar a média e o outro que você não precisa, né? Quando a quantidade de termos é ímpar e quando a quantidade de termos é par. Beleza? Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Beleza. Vamos lá, gente. Página 71, tá? Vamos olhar esse exemplo aí da página 71. Quando a quantidade de números estudados, né? O teu espaço aí de estudo for muitos números, como é o caso aí, ó. Olha essa tabela, olha o tanto de número que tem aí, ó. Se tomarmos os dados a seguir, como a nota tirada por alunos do 8º ano de uma escola, podemos tomar a seguinte conclusão. Olha o tanto de nota. Deixa eu ver quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes 5, 55. Então tem 55 números aí. Se eu fosse colocar esses números em rol, desse jeito aqui, ó, 1, 2, 3, tal, na ordem, daria muito trabalho, né? Porque são 55 números. Então, o que foi feito aqui, ó? Foi feita uma tabela onde é colocada a frequência nessa tabela. O que é essa frequência? Essa frequência é a quantidade de vezes que o número está se repetindo. Ou seja, a quantidade de notas aí que foram repetidas. Por exemplo, observa comigo aí, ó. Nota 3. Aí você está vendo. Frequência 3. O que significa isso? Significa que em todos esses 55 números aí, só tem 3 notas 3. Beleza? Nota 4. Ó, qual é a frequência? 4. Então, quer dizer que tem 4 notas 4. Nota 5. Qual é a frequência? Ó, 9. Então, quer dizer que foram 9 notas de valor 5. E assim sucessivamente, ó. Quantos 10 tiveram? 5 notas 10. Quantos 9? 10 notas 9. E assim sucessivamente, né? Você pode responder qualquer pergunta que eu te fizer só olhando essa tabela. Mas por que ela foi organizada em forma de tabela e não em forma de rol? Porque vai ficar mais fácil você ver quem é a moda e quem é a mediana. Ó, quem é a moda aí? Na lata, quem é a moda? Dá para saber, ainda não? Não é o que mais se repete? Aquele que teve maior repetição, maior frequência? Quem é que teve maior frequência? A nota 9. Nota 9, ela se repetiu 10 vezes. Então, quer dizer que a moda desses números aí é 9. E quem é a mediana?
Ninguém sabe dizer quem é a mediana? Mediana vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? A mediana é o termo central. Quantos números tem aí? 55, não foi o que eu havia falado. 55. Ó, 55 é uma quantidade ímpar. Então quer dizer que só vai ter um número lá no centro, né? 55, vamos lá. Como o 55 é ímpar, vamos baixar uma unidade, porque é aquela que é a moda, e dividir por 2, né? Então, 55 menos 1 é 54. 54 dividido por 2 é 27. Significa o quê? Que se você colocar esses números em rol, vão ficar 27 números para a esquerda, 27 números para a direita e um númerozinho aqui no meio. Esse número é quem? A mediana. Não é? Ó, 27 mais 27, 54. Mais esse número, 55. Então, já foi um começo. Agora a gente vai saber quem é o número do centro. Bom, quem é esse número do centro? Vamos somar até chegar em 27, ó. Porque depois do 27, vem ele, né? Então, vamos lá. Começando pelo menor, obviamente, né? Então, qual a primeira nota? É 3. Quantas vezes o 3 se repete? 3 vezes. Ok. Mais a segunda nota é 4. Quantas vezes o 4 se repete? 4 vezes. Vou continuar somando até chegar em 27, né? Em 27 não, em 28, que no caso é o número da mediana. O 5. Quantas vezes o 5 se repete? 9. Quantas vezes o 6 se repete? Mais 9. Ó, vamos ver quanto que tá dando aqui. 9 mais 9, 18. 18 mais 4, 22. 22 mais 3, 25. A gente já chegou no número 25. Que no caso é o número que tá aqui, ó. Quem é? Esse último aqui, é a nota 5, né? Ó. Então quer dizer que aqui tem as notas 5, ó. Começa de 3, 3, 3, 4, 4, 4. Pô, não é 5 não, é 6, né? 5, 5, 5. Aí 6, 6. Aí, ó, chegou no 25, né? 25, 26. Quem seria o 26, pessoal? O número 26 da posição aqui. Não seria o próximo número depois do 6? Não, 7. Quantas vezes o 7 se repete? O 7 se repete 7 vezes, ó. Aqui tem quanto? 25 até agora, né, ó? Quer dizer que se eu somar o 7, ó, se eu pegar isso aqui e somar mais 7, vai para 32. Ou seja, passou desse número aqui, ó. Esse aqui é o da posição 28, né, ó? Então quer dizer que é um 7. Aqui vai ser um 7, ó. Tem 7, 7, até o 7 chegar aqui, ó. O 7 ainda passa. Aí vai ter 8, 8, 8, 9, 9. E assim até chegar no 10. Então a gente conseguiu saber aqui, ó, quem era o número do centro apenas olhando a tabela de frequência, né? Então quer dizer que a minha mediana é o número 7 e a minha moda é o número 9. Beleza? Deu para entender aí por que a mediana é o 7? O professor explica de novo, tipo, tá muito confuso. Tá. Ó, por que eu comecei somando com 3 aqui? Porque foi a primeira nota, né? A primeira nota é o 3. Mas não é porque a primeira nota é o 3, é porque ela se repetiu 3 vezes. Aí depois eu somei 4. Por quê? Porque a nota 4, ela se repetiu 4 vezes. Ó, vou fazendo a tora aqui para vocês verem, ó. O 3, 1, 2, 3. O 4, 1, 2, 3, 4. O 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, isso aqui vocês entenderam? Que eu falei aqui, ó.
que eu vou colocar 27 números para a esquerda e 27 números para a direita? Entenderam essa parte? Porque eu quero saber o central, né? Se eu tenho um total de 55, se eu dividir, eu vou subtrair uma unidade, porque essa unidade vai ser a minha mediana, ela vai ficar 54. Eu vou dividir por 2, então vai ficar 27 para a direita, 27 para a esquerda e a moda aqui no meio, né? Então, o número de posição 28 é a moda, concorda? Então, até agora, ó, como eu tinha feito para vocês, ó, o 3 mais o 4 mais o 9 mais o 9. O que é isso aqui? O 3 se repetiu 3 vezes, o 4 se repetiu 4 vezes, o 5 se repetiu 9 vezes, o 6 se repetiu 9 vezes. Até agora, quantos números tem aqui, ó? Tem 25 números. Só que eu quero saber o número de posição 28. Então, vou continuar somando. Quem é o próximo número depois do 6? Não é o 7? Então, o 7 se repete quantas vezes? 7 vezes. Ó. Eu vou colocar, ó. Presta atenção, aqui é o número 25. 7, o número 26. 7, o número 27. 7, o número 28. Então, eu cheguei no 7, ó. O do meio é o 7. Aí, se eu quisesse continuar, que não tem necessidade, ó. 7, 7, 7, 7. Eu coloquei o número 7 aí, 7 vezes. Aí, se eu fosse colocar o 8, o 9 e o 10, não tinha necessidade. Por quê? Eu já sei que o do meio vai ser o 7. O central aqui, ó. Então, para não ter que escrever esses números tudinho aqui, ó, a gente fez só na lógica. Viu quem era da posição da moda, ou da moda não, desculpa, da mediana, que ia ser o número que tivesse na posição 28, e somou as frequências até chegar no 28, ó. No caso aqui, a gente somou até o 25. Mas se eu somar o 7, vai dar 32, ó. Significa que, quando eu somei no 7, né? Quando eu somei o 7, foi do 25 para o 32, é onde está o nosso número 28. Né? Não, o nosso número 28 não está entre o 25 e o 32. E da posição 25, que é essa aqui, ó, até a posição 32, que é essa aqui, é composta só por números 7. Significa que o número da posição 28 é um número 7. Por isso que a minha mediana é o número 7. Beleza? Então, basicamente é isso. Você tem que... Se tivesse só 2 7, aí não seria o 7 mais, seria o outro número, que seria o 8. Exatamente. Porque se tivesse só 2 7s, ó, só ia até o número... Aqui é 26, né? Se tivesse só 2 7s, só iria até o número 27, ó. O número 28 aqui, da posição 28, já seria o próximo, que no caso é o 8. Entendeu? Então, é só você imaginar dessa maneira. Você vai somando as frequências até chegar na posição que você sabe que é a moda. Então, o importante é você saber qual o número que vai ser a moda. Por exemplo, se eu tivesse aqui um rol com 70 números. Ó, 70 é par. Então, se você pegar e dividir por 2, sem subtrair uma unidade, porque é par. Se você pegar e dividir por 2, vai dar 35. Significa que tua moda é o número 35 e o 36. Tua moda não, a tua mediana. Aí você vai somar esses números até obter quem é o 35 e quem é o 36, tá? O da posição 35 e da posição 36. Aí soma e divide por 2. Tá? Você vai somando as frequências. Se fosse 71 números, em vez de 70, aí você subtrai uma unidade, 71 menos 1 fica 70. Dividido por 2 é 35. Então, quem seria o próximo? O 36. Então, se fosse 71 números, a tua moda seria o número de posição 36. Aí você iria somando, ó. 3, 4, 5, 6, até chegar no 36. Aí quem é o 36? Foi quando tu somou qual número? Aí acha. Não é difícil, não. É porque vai ser só praticar. Quando você pegar uma questão que tenha isso, você vai fazer esse mesmo raciocínio
Você vai ver que não é complicado. Beleza, pessoal? Então, vai ficar só essas duas atividades, desses dois tópicos. Na próxima aula, a gente vai ver o último tópico do capítulo 3, né? Que são as probabilidades. Só coisa simples, porque probabilidade é um assunto bem complexo, bem grande, mas só quando você chegar lá no seu terceiro ano que você vai estudar probabilidade a fundo, né? No nono ano, você só estuda os conceitos e os básicos de probabilidade, tá? Que é só o princípio fundamental da contagem, né? Que é casos simples. Beleza? Então, a atividade aí, deixa eu apagar esse monte de número aqui. A atividade vai ser página 64 a 66, né? Que são 6 questões. E o de estatística. Começa na página 74 até a página 77. Só são 4 questões, né, de estatística. Aí tem as questões do simulando, que é a página 78 até 80, que são mais 3, mas não vou passar. Caso você queira fazer, eu mando a resolução, tá? Você pode fazer e me pedir aí no privado. Então, no caso, ficou só 11 questões aí. Para entregar, vocês fazerem até nossa aula segunda. Então, entregar até domingo. Beleza? Domingo de noite aí, último prazo. Alguma pergunta, gente? Alguém tem algum questionamento, alguma coisa que queira falar?